Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um Unicast, o podcast aqui da Uninorte. E no episódio de hoje a gente vai sair um pouco do direito, que a gente tá fazendo muito podcast de direito, né? Isso é um absurdo, vamos falar um pouco sobre psicologia. Olha que legal, psicologia, sei tudo de psicologia, mentira. Porque eu tenho duas convidadas aqui excelentes, em alusão aí ao Dia do Psicólogo, né? Inserido aí na programação da Semana de Psicologia da Uninorte. E nós estamos aqui com uma convidada muito especial, Celeste. Por favor, se apresenta aí, pessoal. Pode ficar à vontade. Boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade, Luciana. Eu me chamo Celeste Costa, sou psicóloga, sou formada aqui pela Uninorte, então eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com a faculdade onde eu me formei, né, onde eu comecei toda a minha trajetória. Hoje eu sou mestre em análise do comportamento aplicada, sou especialista no tratamento de autismo e sou proprietária da Clínica Espaço Singular, que é uma clínica especializada no tratamento de crianças com autismo. Então, eu já sou formada aqui há mais de uns 10 anos, né? Legal. Já tem uns 10 anos. Show. Muito bom. Luciana, se apresenta aí, pessoal. Bom, agradeço também pelo convite, né? E pela oportunidade de poder falar sobre psicologia. Eu sou Luciana Mello, eu sou docente aqui da Uninorte há 13 anos. Sou formada em psicologia há 19 e atualmente, além da minha atuação como docente, eu sou psicóloga da CESACRE, lotada no pronto-socorro. Lá eu atendo funcionários no Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador. Saúde mental é uma das áreas que eu atuo, né, desde a minha época de formação. E também sou psicóloga clínica, na abordagem psicanalítica. Que legal. E também foi minha professora. Olha aí. Foi. Não, quando eu ouço assim, né, sou formada há 10 anos, eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Realmente. E é muito bom também poder reencontrar os ex-alunos e trocar experiências, assim, são colegas de profissão e que nos ensinam muito também. A gente teve a oportunidade de ter a participação de 6 psicólogas na nossa roda de conversa semana passada, e das 6, 5 foram formadas pela Uninorte, então eu fico toda orgulhosa, Sim, assim, né, de ver a trajetória das meninas. A gente sabe, né, que a jornada... esqueci de me apresentar, perdão. E eu, Leonardo Bandeira, aí, seu apresentador, você já tá aí, já careca aí, já de me ver aqui nesse podcast, mas estamos aí. Professor lá do curso de Direito, né, meus queridos aluninhos lá do primeiro período, um abraço, tá bom? E vamos lá. Sobre o que você estava falando, é muito interessante mesmo você observar a jornada, né, dos nossos alunos, né? Eu ainda não tenho nenhum aluno meu formado, não sei a profissão, carreira, né, como docente há pouco tempo. Mas é muito interessante quando eu vou no órgão público, eu encontro um aluno meu lá, estagiando, né, que passou por mim lá no primeiro período, nos períodos posteriores, e é muito legal observar que eu contribuí pelo menos um pouquinho, né, nessa jornada dele. É bem, bem bacana mesmo. Mas vamos lá. Sobre o podcast de hoje, o objetivo dele é falar sobre a carreira, né, do psicólogo, sobre o mercado, como que os nossos alunos, as perspectivas para esses alunos, quando se formarem, ingressarem no mercado de trabalho. Porque eu observo muito, assim, na minha experiência, que existe uma preocupação latente, assim, durante todo o curso, e essa preocupação aumenta gradativamente, né? Sobre e agora, né? O grande e agora? O que eu vou fazer? E, infelizmente, alguns alunos, eles passam toda a graduação e só se preocupam com isso lá nos finalmente, e aí o desespero, né, vem, ataque cardíaco, enfim. Mas eu acho muito importante já debater, conversar sobre mercado, sobre oportunidades, desafios, possibilidades, desde o início. Eu acho que é uma temática que precisa ser melhor debatida desde o início, desde o primeiro período. Né? Porque nossos alunos, eles ingressam na faculdade com sonhos, com perspectivas. Né? Eu acho muito difícil uma pessoa que... Eu tenho alguns alunos assim, né? Que querem fazer graduação pelo amor ao conhecimento. Né? Muito difícil encontrar essas... A gente encontra essas pérolas, né? Fica assim, Fazer psicologia para se conhecer melhor. A pessoa se tá com a vida feita, tudo certo, entendeu? Mas veio aqui assistir aula de
hermenêutica com o professor Leonardo. Olha que beleza essa pessoa. Eu provavelmente não faria isso. Mas enfim, né? O maior respeito para esses alunos. Uhum. E eu queria saber de você, Celeste, como é que foi a tua jornada, assim, durante a graduação? Você se preocupava com isso ou era pelo amor ao conhecimento? Nossa, assim, na hora que você tava falando, aí veio passando um filme, sabe? Dessa preocupação de como que ia ser, né? A psicologia, eu acho que como a maioria das pessoas que fazem faculdade, né, não sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, assim, eu, como história de vida, eu queria muito ser médica, mas pela minha condição familiar, aquilo era algo inacessível para mim, né? Então, coloquei isso na cabeça que nunca ia conseguir ser médica, então desisti desse sonho. E aí, eu fiz um curso de técnica de enfermagem, que eu digo, eu vou trabalhar na área da saúde. Trabalhei por 6 meses só na saúde itinerante de Sena Madureira, né? Chegou a se formar? Em técnica de enfermagem, né? E aí eu consegui uma bolsa para fazer administração, né? Mas era um curso técnico, eu queria fazer uma faculdade, né? E aí até que uma amiga minha, não sei se a Luciana já estava aqui, a Uninorte, ela deu uns volts para alguns profissionais, né? E essa amiga minha não quis fazer essa faculdade. E ela pegou, me deu de presente. Ela disse, pega, que eu sei que tu quer fazer faculdade, tu gosta de estudar, pega para ti. E esse volt era de 50% de desconto. Nossa, que legal. Que presente foi. Eu sou eternamente grata, assim, sabe? Eu não quero, eu digo, vai fazer, né? E aí eu peguei aquele presente, eu digo, não, vou dar pro meu irmão. Aí eu ofereci pro meu irmão, não quero. Eu digo, vai ser o jeito é para mim mesmo, né? Aí eu estive aqui, fiz a minha matrícula eu queria enfermagem, só que não podia, nem para enfermagem, nem para direito. Eram as duas únicas opções que não podia, né? E aí eu ainda fiz a matrícula para fisioterapia, mas eu não sabia nada de fisioterapia. Não conhecia aquela profissão, né? E psicologia, eu li algumas revistas, né, sobre o assunto. Eu digo, cara, acho que eu vou por aí. E fiz, né? E aí quando você tava falando, por que você está fazendo esse curso? Eu lembrei de toda vez que começa um módulo, o professor pergunta, né? Por que psicologia? E aí a gente fica pensando, é para se conhecer melhor, é porque é oportunidade de emprego. E antes disso, eu fui concurseira. Na verdade, eu trabalhei de muitas coisas, né? Fui sacoleira, né? Trabalhei com vendas e tudo, até chegar na faculdade. Então, assim, chegou um período na faculdade que eu não tinha mais resposta para dar o porquê que eu tinha escolhido a psicologia. Aí um belo dia eu falei assim, porque eu quero ser rica. Todo mundo quer dar gargalhada, né? Do tipo, nunca que tu vai conseguir ser rica com a psicologia, não tá vendo aí? Professor tá sendo psicólogo, tá sendo professor. Eu digo, mas é um emprego. Já né? absurdo aí quando eu escuto isso aí. Eu fico com raiva, não mentir não. Pois é, então assim, nunca que tu vai ser rico, não sei o quê. Mas aí eu comecei a colocar na minha cabeça o seguinte, eu não vou fazer a faculdade de psicologia só para ter um certificado, só para passar no concurso. Eu vou sair da faculdade e eu quero clinicar. Legal. Né? Então eu comecei a pensar nessa trajetória, né? E aí tem uma coisa que os professores sempre falam pra gente, né? O tripé profissional, estudo, supervisão e psicoterapia individual. Eu digo, se é isso, então, né, para eu poder ser uma boa profissional, eu vou fazer. Então, comecei a estudar, saí da faculdade, consegui uma oportunidade para trabalhar numa clínica. Então, trabalhava durante o dia num órgão público e à noite eu trabalhava no consultório. Né? E o meu primeiro salário como psicóloga foi R$100. Feliz da vida! E aí as secretárias da clínica diziam assim, não desanima não, a gente começa assim mesmo, fica tranquila, tu tá começando agora, com o tempo eu vou encaixando mais alguns pacientes para ti, tá? Mas não desanima não. E eu felizona, né? R$100, meu primeiro salário de psicóloga. E aí eu continuei, né, trabalhando nesse órgão público durante o dia e atendendo à noite. E aí depois eu passei a atender aos sábados.
E aí, como nesse órgão público eu era provisória, de qualquer forma, no final do ano eu ia ser demitida, então eu quis antecipar isso, para arriscar direto na área da psicologia, né? E aí eu recebi muitos conselhos de que eu era louca. Como é que tu vai deixar algo que é certo para tu arriscar nessa área que tu não sabe nem quanto que tu vai faturar, como é que tu vai pagar tuas contas? Eu digo, mas como que é certo se eu sou provisória? Né? Eu vou ser demitida, quando chegar dia 31 de dezembro, eu vou de novo receber aquela notícia linda e maravilhosa. Se ninguém te ligar, é porque você não vai voltar. E eu não queria mais ouvir aquilo, porque eu já tinha ouvido isso, né? Eu digo, eu vou arriscar. Então, eu pedi a demissão e abri a minha agenda para o dia inteiro. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, até às 20 horas, com atendimento clínico. Então, eu tinha uma agenda lotada. E aí, finalmente, chegou aquele momento que todo psicólogo quer. Lista de espera. Estou com a agenda lotada. E aí começou dessa forma, né? E aí foi quando eu digo, acho que dá para arriscar um cantinho meu, né? E aí foi quando eu decidi alugar uma sala, na época por medo, né? Pela insegurança das incertezas, né? Se daria certo ou não. Fiz uma parceria com uma colega, né? Da área, a gente resolveu dividir essa sala. E aí acabou que a gente tomou decisões diferentes, né? A gente tinha opiniões diferentes, então eu resolvi seguir sozinha, né? Legal. E aí eu abri a minha sala sozinha. Eu vou arriscar, né? Mas o que que me dava suporte para arriscar? A minha terapia. A minha terapia pessoal, né? Que muitas pessoas deveriam experimentar. Vou fazer aqui, né? Essa campanha. Porque eu tinha muito medo, né, de não dar certo, eu tinha muito medo de arriscar, eu tinha muito medo de que pudesse faltar as minhas necessidades básicas, porque eu vim de uma família muito humilde, né? A minha mãe era doméstica, meu pai era tratorista, por ele ter problemas com alcoolismo, ele passava mais tempo desempregado, então a gente passou muita necessidade, então eu tinha medo de passar necessidade, né? Mas tendo suporte de amigos, da terapia pessoal, né? E de amigos que ficavam incentivando, vai que dá certo, né? Legal. Eu fui acreditando, né? Um pouco mais em mim, né? Aí até que eu aluguei a primeira sala, acho que era no mesmo lugar que tu também tinha, né? Na Era clínica que eu lá na comecei. Multiclinic, né? Era. As meninas já atendiam lá, e aí eu fui Isso, que era você, tempo, Andréia, né? isso. Que atendiam lá. Vocês tinham uma sala gigantesca, né? E aí eu com a salinha bem pequenininha, porque era mais em conta. Aí eu cheguei a entrar na sala de vocês, aí tinha umas cadeiras, né? Que elas faziam, vocês faziam Grupo, cursos, né? Grupos. curso. Ai, eu digo, olha que legal. Um dia eu chego lá. E aí a minha salinha bem pequenininha, com um sofá que eu tinha em casa, que eu mandei reformar. Levei pro tudo que eu tinha em casa, eu levei pro consultório, né? A minha mesa de estudo, levei pro consultório. Minha cadeirinha, né? Levei pro consultório. Então, o que eu tinha em casa, eu fui reformando e fui levando pro consultório, né? E aí eu comecei a atender, Nossa, que legal. né? Dessa forma. E aí veio a área do autismo, que é uma história também linda, né? Que foi o divisor de águas, assim, na minha vida. Poxa, que interessante. A tua história é parecida? Como é que tava foi, Luciana? lembrando. Então, quando eu me formei, uma das minhas primeiras especializações... Perdão, você não se formou aqui no estado, né? Não, Foi em outro... eu fiz faculdade no interior de São Paulo. E aí, quando eu formei, eu passei numa residência. Era residência, uma que é semelhante à que tem aqui, que é na área de saúde da família. Então, era ligada a uma faculdade de... Era a faculdade de medicina e enfermagem. E aí, a gente ganhava uma bolsa. Você falando do primeiro salário, né? A minha primeira experiência de salário foi essa bolsa, que era de uma instituição lá de São Paulo. É como se fosse uma residência, né, do pessoal que faz medicina. No meu caso, era aprimoramento profissional. E era uma carga horária extensa, então a gente trabalhava já como psicólogos, né, já éramos formados, e tínhamos essa bolsa. E foram 2 anos.
Então, eu sabia que naqueles 2 anos eu ia ter essa carga horária, era uma carga horária de 40 horas, né? Mas foi algo que na época da minha graduação, através de um estágio, e aí eu sempre falo para os meus alunos, né? A experiência de estágio é extremamente significativa, assim, no curso, porque é ali que você vai conhecendo as várias áreas, né, de atuações, e vai se identificando ou não, porque a gente não vai se identificar com tudo, né? Sim. E aí eu me identifiquei nesse estágio que eu fiz nessa instituição, era um aprimoramento na área de saúde mental, e aí eu fiquei por 2 anos nesse aprimoramento, mas aí eu sempre gostei muito de estudar, assim, e eu pensei assim, bom, esses 2 primeiros anos eu vou investir em formação. Então, junto com o aprimoramento, eu comecei a fazer uma especialização em psicologia clínica. E eu lembro que na entrevista, era uma das psicólogas que eu admirava muito na época, assim, ela era uma das minhas orientadoras no aprimoramento. Ela falou: você tem consciência de que nos próximos 2 anos a sua vida vai girar em torno dessa especialização e do aprimoramento? Falei: sim, é isso que eu quero. Que legal. E aí, como era uma especialização em psicologia clínica, uma das atividades era o atendimento clínico. Então, eu subloquei uma sala numa clínica de uma psicóloga que eu conhecia. E aí a sala não era, você falando que tinha uma sala pequenininha, a sala nem era minha na época. Era uma sala que já era montada com os próprios móveis da psicóloga dona da clínica. E eu sublocava alguns horários. Então, os meus primeiros pacientes foi uma demanda do curso, né, da especialização. E eu recebia, claro, né? Então, assim, eu lembro que era extremamente gratificante essa coisa de você começar a receber como resultado do seu trabalho. E aí, como o aprimoramento era na área de saúde mental, as nossas atividades eram junto com os residentes da psiquiatria. Então, eu tinha grupo de estudo com os psiquiatras, que eram os professores dessa faculdade de medicina. E eles começaram a encaminhar paciente para mim. Então, logo, eu tinha minha clientela no consultório. Então, por um bom tempo, nesses meus primeiros anos como psicóloga, né, eu vivia do consultório, da psicologia clínica. Porque aí eu falo que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Não desvalorizo as redes sociais, acho que é um meio também de divulgar o trabalho, mas o boca a boca faz toda a diferença. Então, os meus primeiros pacientes eram esses médicos, que eram meus professores no aprimoramento, né, meus orientadores, e eles viam meu trabalho no aprimoramento, porque a gente atendia no ambulatório de saúde mental, uma das atividades, né? Então, eles viam meu manejo, meu trabalho, e eles encaminhavam os pacientes para mim. Então, foi uma experiência bem significativa, assim, né, nesse meu início aí, né? Interessante. E é importante observar que eu adoro fazer essas perguntas, assim, como que as pessoas iniciaram e tal, porque eu nunca recebo a mesma resposta para... Nenhuma pessoa dá a mesma resposta. Sempre dá algum ponto interessante, mas eu consigo traçar umas correlações, assim, por exemplo, a importância da educação, né, investir em educação, realmente estudar, né, se dedicar ao estudo. A atividade profissional ela é importante, é ali onde você realmente vai mostrar aquilo que você aprendeu, você vai implementar aquilo que você aprendeu, mas o tempo necessário para aprofundamento educacional é fundamental, é essencial. É um investimento, né? Porque assim, mesmo que você tenha condição de cara de montar uma clínica, né? Você só vai sustentar isso se você tiver conhecimento. Esse é o ponto que eu queria tocar. Eu tenho alguns alunos que eles são muito ávidos por terminar a faculdade rápido. Assim, quanto mais rápido eu terminar, mais tempo eu vou ter para me inserir no mercado de trabalho. Não é uma regra, né? Assim, não existe uma regra absoluta, mas eu percebo que aqueles alunos que se dão mais tempo de graduação, mais tempo fazendo especialização, enfim, nos estágios, eles tendem a ir melhor, tem uma jornada mais amadurecimento, exatamente. E o quanto o estágio é importante, porque
até considerando essa vivência mais recente que eu tive na roda de conversa, acho que 3 eu falo meninas porque foram minhas alunas, mas não são meninas, as psicólogas. Elas enfatizaram o quanto que o estágio foi importante, porque algumas foram contratadas, né, por conta do estágio. A gente já teve tantas experiências, assim, claro que tem os contratos provisórios, mas às vezes até os concursos efetivos, né? O interesse surgiu na experiência do estágio. E eu falo isso, assim, os meus alunos dos últimos períodos, eles começam a fazer contagem regressiva. E isso me angustia, porque eu falo, gente, vocês vão sentir falta desse momento. Eu entendo a urgência, né, de começar a trabalhar, de querer formar, mas a vivência da graduação é importante, né? Sim. E aí eu falo, vocês vão sentir falta. E é interessante porque eu reencontro, às vezes, alguns falam, professora, a senhora tinha razão. Porque a gente sente falta mesmo. Sim. Porque aí depois, né, é o mercado de trabalho, né, às vezes não tem as parcerias que tem na faculdade, né, então acho que é importante viver esse momento e aproveitar ao máximo, né, que... Você percebe que a graduação, ela é diferente para as pessoas, em que pese estarem presentes no mesmo horário, na mesma sala de aula, ter a mesma carga horária, a forma como os alunos encaram a graduação é diferente. Tem alunos que estão correndo o tempo, encaixando, se matriculando no máximo possível, colocando coisa de tarde, de noite, para conseguir terminar o mais rápido possível. Tem aluno que não. Né? Ou alunos que reprovam. Alunos que reprovam, poxa, eu reprovei nessa matéria, vou refazer ela. Mas eu vou refazer ela normalmente. Poxa, mas eu vou atrasar um período lá e tal. Acontece. É que a gente E aí eu tenho alunos que não vou encaixar aqui essa aqui de tarde e tal. Poxa, o cara vai passar o dia inteiro na faculdade assistindo aula. Né? Será mesmo que ele vai conseguir aprender de fato, vai conseguir ter uma graduação? Não vai. A realidade que não vai. Eu e percebo que é aos isso. poucos, né, assim, a Celeste falando do início, assim, olha, quando ela falou de arriscar, né, eu fiquei pensando, olha o quanto de investimento, né, de dedicação, de estudo, né, e hoje a gente vive numa pressa e numa competição muito grande, assim, né, de tempo é dinheiro, então eu não posso perder tempo, e aí eu já tenho que sair daqui já com uma proposta de trabalho, com resultado. As coisas precisam de tempo, principalmente quando a gente fala sobre carreiras, enfim, trabalho, as coisas precisam de tempo para serem amadurecidas, para a gente ganhar experiência, enfim. E eu observo que isso não pode ser encarado de uma forma pejorativa, entende? O aluno ele tende a se diminuir, a achar que a se sentir triste porque só está ganhando R$100. Poxa, eu só estou ganhando R$100, então eu necessariamente sou um fracasso. Não é assim, é uma etapa na tua jornada, entende? E eu acho muito interessante o que você falou sobre a tua jornada, que outra coisa, o curso de psicologia não apareceu na tua vida como uma iluminação. Assim. Uma iluminação te orientando a fazer psicologia por amor a essa profissão, não. As coisas acontecem assim na vida também. Né? É uma oportunidade que apareceu. E eu aproveitei. Exatamente. E eu acho que esse ponto ele é importante. Porque eu acho que é importante também pensar de forma racional. Sim. Assim, as oportunidades que vão aparecendo. Às vezes você ignora. Você está tão focado em uma coisa que você ignora. Assim, um mundo de oportunidades que vai aparecendo ali a todo momento. Mas você está tão focado naquilo que você não enxerga. E a escolha de uma profissão não é fácil. Não. A gente trabalhou, não sei se na tua época foi o período que a gente fazia a orientação profissional. Vocês estavam começando. Era um trabalho que a gente fazia no curso, num dos processos de estágio, que era de ajudar, auxiliar, né, os alunos do terceiro ano, principalmente do ensino médio, na escolha da profissão. Não é fácil, porque
olha a quantidade, né, de cursos E uma escolha vai anular Sim. a outra, Isso. né? É sempre É, assim, e a não gente tem tem jeito. que lidar com isso. Você precisa fazer uma escolha. Você tem que E fazer uma eu escolha. considero assim que não é fácil às vezes, quando às vezes alguns começam determinados cursos, não se identificam e não conseguem trancar e começar alguma outra coisa. Porque, por exemplo, a Celeste teve a oportunidade, ela tentou desviar, né? Foi para Foi para técnico de enfermagem, pensou em fazer enfermagem, fez toda a fisioterapia. Não, é psicologia. Considerou direito até, né? Mas ela conseguiu encontrar aí, né, dentro da psicologia, um sentido, uma área que ela pôde atuar. E às vezes, assim, não é de cara que você E tudo consegue. bem, entendeu? E tudo bem, justamente. Tranquilo. Acontece. Mas às vezes é essa questão, né? Tipo, mas eu já comecei. E esse tempo aí que eu fiz o curso, eu vou perder, né? Mas e se você continuar fazendo uma coisa que não tem sentido, né? Tipo, até que ponto que isso vai ser bom também? Exatamente. Assim. E não é todo mundo que E no tem mundo que que a gente vive, os títulos, o fato, né, de ter títulos e não ter de fato um desempenho profissional, você não ser um profissional que de fato seja capacitado, que reflita, né, aqueles títulos na realidade, na prática, não significa de nada. E aí eu não sei, as pessoas falam muito da questão de talento, né, de, como é que é a outra palavra agora me fugiu? Dom, né? E eu não sei, ao longo da minha vida, todas as oportunidades que eu tive, eu sempre me dediquei muito, né? Porque a minha finalidade era, no final, eu preciso ter dinheiro para me sustentar, né? Então, assim, tudo que eu me propus a fazer na minha vida, eu me dediquei muito, né? Se eu trabalhava com vendas, eu queria ser uma boa vendedora. Se eu trabalhava com a parte administrativa, eu queria ser uma boa administradora, né? Se eu trabalhei como técnica de enfermagem, eu queria ser uma excelente técnica de enfermagem. Então, tudo que eu me propus a fazer, eu me dedicava de corpo e alma. Eu queria saber como que funcionava aquele processo. Eu queria assim, na verdade, ser necessária. Que era para não me faltar oportunidade de emprego. Legal. Né? Legal. E aí, a Luciana falando, né, da importância do estágio, eu fiz o estágio aqui na clínica da Uninorte à noite, porque era o horário que eu conseguia fazer, né? E aí, no estágio, todo mundo falava assim, eu não quero criança. Não vou atender criança. Não vou atender criança, não quero criança. Eu atendi adultos e crianças, né? E aí eu ficava me perguntando, por que não criança? Né? E aí sempre quando tem essas questões, eu digo, mas por que não? Eu quero entender o porquê não, né? E aí eu comecei a atender criança. Aí o pessoal dizia, não, é porque criança a gente tem que estar dando devolutiva para os pais, a gente não atende só a criança, né? É mais complicado, isso, aquilo, outro. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu tive uma paciente que me acompanhou daqui. Que legal. E aí eu eu subloquei também, hora, né? E foi muito legal. Né? Eu tenho um brinco, inclusive, que ela me deu até hoje. Foi tão significativo aquilo, né? E aí eu fui para a clínica pensando, né, em atender crianças. Mas não que o foco fosse esse, né? Eu queria, assim, eu pensava, eu quero ser referência em algo. Eu quero ser especialista em algo. Não sei se é criança, não sei se é adultos. Então, quando eu comecei a atender, eu atendi tudo, né? Que era com ênfase em psicanálise, né? Também. Então, eu atendia todas as idades. E aí eu ia para casa com aquela inquietação. E se eu ser especialista em depressão? Mas depressão, não sei, eu não gosto muito desse tema, sabe? Me deprime também. Me angustia também. Não, acho que não. E aí, só que eu experimentava e estudava aqueles assuntos, né? E se for casais, aí eu atendia casais. E estudava sobre, né, atendimentos de casais. É tanto que eu tenho um livro de todos os temas. E adolescente, vamos atender adolescente. Então, eu fui experimentando dentro,
né? Que achei legal você falar das experiências para a gente poder escolher. E aí eu fiz isso. E aí, sempre pensando, poxa, mas eu quero ser referência em algo, eu quero ter algo assim, um conhecimento que as pessoas digam assim, vai lá na Celeste que ela resolve. Legal. E aí, a única experiência que eu tinha receio de atender era o autismo. Todo paciente que chegava para mim com questões de autismo, eu não atendia, eu dispensava. E aí foi onde começou a minha trajetória com atendimento infantil. Eu já atendia, mas atendia com a psicoterapia, né? E aí a minha supervisora falava assim, Celeste, se tu não atender, tu nunca vai aprender. Eu digo, mas o autismo é algo muito difícil. Ninguém falava de autismo, né? Ninguém tocava no assunto. Acho que nem na faculdade a gente tinha, né, um tema assim Especificamente que não, né? aprofundasse, Não era tão né? frequente o E diagnóstico. aí, uma bela noite, última paciente chegou com a linda frase: me indicaram você, porque é você quem vai resolver o meu problema. Aí eu, eita. Eita, né? E aí ela sentou e aí eu digo, tá, mas me diga por que que você veio, né? Aí ela foi e falou que tinha recebido o diagnóstico de autismo dos 2 filhos gêmeos e que ela não sabia o que fazer. E que uma pessoa tinha sido atendida por mim e que eu ia conseguir resolver a situação dela. Naquela hora, assim, eu paralisei, sabe? Assim, eu fiquei pensando, caramba, o que eu vou dizer? Eu não posso mentir, né? Legal. Eu não tinha conhecimento, né? E aí eu falei para ela assim, eu disse, olha, eu fico muito feliz porque a outra pessoa me indicou para você. Mas, infelizmente, eu não vou poder te ajudar. Porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre o autismo. Nossa, essa mulher começou a chorar. Né? Ela chorou, eu esperei ela, né, acalmar. E para onde eu vou com os meus filhos? O que que eu faço com os meus filhos? Eu disse, olha, infelizmente eu também não conheço ninguém que eu possa indicar. O que eu conheço a nível de estado é que a gente tem o Dom Bosco, que a gente tem a APAE, mas é só isso que eu sei. E aí ela saiu, eu fechei a porta ali, fiquei ali com aquilo, né? E com a voz da minha supervisora, né? Se tu não atender, tu nunca vai saber. E aí eu dispensei aquela mãe. Aí fui para casa. Vou começar a estudar. E aí eu comecei a estudar sobre o autismo. E aí, quanto mais eu pesquisava, eu dizia, meu Deus, quanto mais eu pesquiso, mais aparece o universo, né? Dizendo que realmente esse é o caminho, né? Depois eu fui entender que não, que é a internet que vai jogando, né? As coisas. Como é que é o nome? Como é que é? Eu esqueci o nome. Como é que é o nome que fala dos... Eu esqueci o nome, que você pesquisa uma coisa e começa a aparecer, né? Então aparecia de tudo. E eu já tinha tentado fazer uma especialização para a área infantil, só que não tinha. A única turma que tinha surgido uma única vez foi lá na Bahia, sabe? Eu digo, eu não tenho condições disso. Nunca que eu vou conseguir fazer uma especialização. Aí depois eu vi que tinha uma outra no Peru, sabe? Tipo, cara, não vai dar. Vou comprar os livros, né, aqui sobre a infância, né? Vou por aqui, onde eu posso, né? E aí, quando eu decidi focar no autismo, aí eu descobri que tinha um curso lá em Florianópolis, que era a especialização do Denver, né? E o valor dele era R$8.000. Aí eu, meu Deus, eu pedi demissão do meu trabalho. Todo o dinheiro que eu recebo é para comprar livro, é para pagar aluguel, para poder pagar meu transporte, não tá sobrando, eu não vou conseguir. E aí eu digo, como que eu vou fazer esse curso? Né? Eu quero estudar sobre autismo, eu vou, né? E aí, um belo dia eu tava assim, foi um ano assim muito pesado para mim, para minha filha, né? E foi o último ano do ensino médio dela, então e era o ano que ela estava finalizando o ensino médio.
Era o ano que eu tinha pedido demissão da Ah, e secretaria. detalhe, né? E Tudo tá, isso acontecendo, a mãe. e aí eu deixava ela na escola, eu ia pro consultório e aí tinha que, né, garantir o atendimento, aquela coisa toda, porque quando eu estava na clínica do colega, ele tinha todos os convênios e os pacientes vinham, né, com mais facilidade, mas quando eu fui pro meu consultório, eu só tinha um paciente no particular, e aquele dinheiro era o que eu tinha que me virar, né? E depois veio um segundo, aí eu digo, opa, agora já dá para pagar o aluguel e estudar, né? Então, tudo que entrava era voltado para o estudo, mas eu não tinha condições de fazer esse curso. E aí, um sol quente doido, meio-dia, eu esperando a minha filha sair do colégio, eu digo, mas eu vou ligar pro meu tio, que é o único que a gente considera como tio rico da família, né? Não tinha muita intimidade com ele, né, irmão do meu pai. E aí eu liguei para ele, eu disse, tio, é o seguinte, tem um curso aí que eu quero fazer, mas ele é muito caro. Mas se o senhor me emprestar, eu lhe devolvo cada centavo, porque eu não tenho margem para pedir dinheiro emprestado de ninguém, nem de banco, nem minha mãe, nem meu irmão, ninguém tem, né? E aí expliquei para ele, né, da minha intenção, que eu estava montando um consultório, eu queria, né, me especializar naquela área, que aquela área ia me ajudar muito, né? E aí ele disse, minha filha, infelizmente eu não posso. Se eu pudesse, eu fazia ela lidar, é porque eu tô ajudando não sei quem, tô ajudando, né? Então eu digo, não, tio, tudo bem, tranquilo, né? Não preciso só ficar preocupado, não. Aí eu tinha uma reserva e tinha um curso introdutório desse curso em Recife. Eu digo, se eu parcelar a passagem no cartão bem parceladinho, eu consigo ir. Aí eu fui para esse introdutório em Recife, né? E era só o introdutório, era só para dizer o que era o curso. Aí fui um final de semana, né? Aí quando eu tô lá, que eu deito na cama, num apartamentozinho bem pequenininho, que, né, o aluguelzinho bem, né, baratinho, meu tio me liga. Me manda a tua conta, que eu vou depositar para ti 10 mil. Aí eu, meu Deus, tio, 10 mil, tio, só é doido. 10 mil é muito dinheiro, tio. Como é que eu vou lhe pagar 10 mil? E aí ele disse, minha filha, não se preocupe. Pague do jeito que você puder. Do jeito que você... Se for 50 reais, se for 100 reais, no mês que você não puder, não me pague. Mas eu vou lhe ajudar porque eu sei que seu pai não tá mais aqui e eu quero fazer isso no lugar do seu pai, né? E aí ele depositou os 10 mil na minha conta. E aí eu olhava assim pro meu extrato, dívida de 10 mil. Como é que eu vou pagar esse dinheiro? Aí eu falei pro amigo meu tio me mandou o dinheiro, o que que eu faço? Ele, o curso. O curso. E aí eu fiz a minha inscrição, fui até Florianópolis, né? E aí fiz o curso. E aí, a partir dali, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu gostei do curso, me apaixonei. E aí, quando eu cheguei, as portas já foram se abrindo, Legal. né? Convênio já foi me credenciando para atender naquela especialidade. E eu não sabia que estava num nível tão, assim, absurdo de procura por especialistas nessa área, né? Então, aí, a partir daí, eu fui vendo outras colegas que também estavam nessa mesma busca, né, e tudo. E aí as coisas começaram a acontecer, né? Então, de uma sala, no mesmo local que a gente estava, aí eu aluguei a segunda. E aí eu comecei a contratar colegas. Digo, ei, tu não quer trabalhar comigo? Porque assim, né, tem demanda, tem procura, vem, eu te treino, né? E aí, mas eu não sei, não, mas eu te treino. E aí lá no curso, o mentor lá do curso, ele disse assim, gente, se vocês ficarem com esse conhecimento só para vocês vão atender pouquíssimas pessoas. No máximo 4 pacientes. Então, não fique com esse conhecimento para vocês. Passe para outras pessoas, para que outras pessoas consigam atender mais famílias, né? E aí eu voltei para cá com essa reflexão, né? Eu digo, eu vou fazer isso. Então, fui treinando outras psicólogas, né? Que acreditavam na ideia.
e eram meninas recém-formadas, e eu gosto até hoje de contratar recém-formadas, porque eu gosto de incentivar. Uhum. Né? Bora que dá certo, Oi, estuda que pessoal. dá certo. Estuda que dá certo, né? E aí, dessas 2 salas, eu aluguei uma casa com 5 salas, e aí eu já tinha minha recepção, já tinha minha copa no fundo do quintal da casa, né? Já tinha minha salinha, né, ali específica, então já estava começando a construir uma equipe, né, voltada para o atendimento, e aí já estava começando a colocar outras especialidades, que aí era a fonoaudiologia e a fisioterapia. Né? Então, eu começava a me espelhar nas clínicas de fora, né, os modelos de fora. Eu quero trazer isso para Rio Branco, eu quero isso aqui em Rio Branco, né? E aí, da casa, hoje eu estou num prédio que tem mais de 20 salas e eu tenho mais de 30 profissionais na equipe. Incrível. Né? E aí, assim, de um ano para cá é que eu tô começando a me dedicar em mim, né? Né? Cuidando um pouco mais da minha aparência, mas assim, todo o investimento foi para o conhecimento, né? Que você falou, a dedicação leva tempo, né? Eu dediquei todo o dinheiro que entrava, eu dedicava no conhecimento. Então, eu fiz 3 especializações, fiz um mestrado, Legal. né? Tô querendo aí Incrível. meter a cara num doutorado, né? Mas levou tempo, né? E as pessoas não entendem isso. É tanto que no ano passado, eu nunca vou esquecer da fala dessa criaturinha. Ela olhou para mim e disse assim: eu não me formei para isso, mas não era da área da psicologia, tá, gente? Não é. Só que você teve sorte, né? Nossa. Jesus. Tem gente que não consegue lidar com o sucesso do outro, Ai, né? eu disse sorte. impressionante. Eu acho que é uma falsa percepção da palavra sucesso. Entende? Assim, a dificuldade de compreender que para atingir, de fato, existem pessoas mesmo que tiveram assim oportunidades assim na cara dela, que elas de fato não precisaram ter um esforço absurdo, mas precisaram ter algum esforço. Mas são pouquíssimas pessoas, assim, de contando nos dedos. Eu não conheço nenhuma da minha área assim que já estava tudo certo para elas. Assim, terminou a faculdade, tudo certo, sou rico, pronto. Ninguém, tá todo mundo Só quem já precisando todo lá, mundo Lutando, né? Todo mundo assim. E a galera que eu conhecia dos períodos posteriores, que já estão no mercado e tal, já estão num patamar melhor, da mesma forma, começaram de baixo, entende? E a jornada, ela é até muito parecida para muita gente, mas é necessário esse tempo para conseguir lidar com essas questões. Mas um ponto interessante da tua fala é o teu pensamento racional sobre as coisas e tomada de decisão. Assim, eu converso isso bastante com alguns colegas, até alguns alunos, né, quando pedem dica de carreira, enfim. Uma delas é faça suas escolhas. Assim. Não significa dizer que essas escolhas serão Eu não as sei se foi corretas. muito racional, não. Não, mas olha que Mas eu digo Não, mas racional eu no entendo. sentido de racionalizar o problema, entendeu? Tipo assim, eu quero ser rico. Tá, Mas e você aí? percebeu que Eu quero ter o sucesso. é que psicólogo, Sabe, e né, aí? já fica analisando as falas. Vai, Mas você analisa. percebeu a fala dela? Agora eu estou investindo em mim. Então, o que ela foi fazendo foram investimentos. Então, por exemplo, ao invés de investir em algo para ela, sei lá, eu sei um pouco da tua vida, eu sei que recentemente você mudou de casa, por exemplo. Mas primeiro você construiu a A clínica. clínica. E quem né? entra na clínica é linda. Você tá convidado, Pois é. tá? Ir lá Com tomar um certeza. café. Né? Então, infelizmente eu não pude ir na inauguração, mas eu acompanhei tudo pelo Instagram, porque eu estava dando aula, né? E foi um dia que deu um temporal. Pois é, mas assim, essa questão, acho que você falou de racional, mas eu acho que são as escolhas. E hoje as pessoas não querem lidar com as perdas. As pessoas, essas pessoas que ficam investindo em várias coisas ao mesmo tempo para não perder tempo, digamos assim. Entendi. Não quer, Para conseguir Isso, aproveitar, não pelo não quer menos perder nada. dessas 5 coisas aqui, pelo menos uma coisa eu vou... Não quer perder, então assim. Mas o tempo entendeu? O tempo é escasso, né? Isso, Dinheiro não é escasso. investe, não tem um investimento. Eu acho que a fala dela
foi muito no que ela foi investindo. Tipo, esses 10 mil reais que o tio dela emprestou, né? Ela poderia ter investido em outra coisa. Tipo, eu vou investir 8 mil, que era 8 mil, né? 8 mil reais Em um curso. em um curso? Não, eu vou montar, sei lá, o meu consultório. Comprar um Mas- sofá top. Vou comprar um sofá top, justamente. Não, o que que ela fez? Ela investiu no curso e foi o primeiro curso. De lá para cá, quantos outros Sim. cursos, investimentos. E ela falou um ponto que eu acho que é importante, assim, a gente enfatizar. A gente mora num estado que não tem muita especialização na nossa área, né? Por exemplo, tipo, eu fiz o mestrado em Porto Velho, relativamente perto, mas assim, era idas de ônibus, na balsa. Eu Então, acompanhei às a vezes saga a de pessoa vocês, olha onde você está, mas não vê O percurso. o percurso. Acho que é uma coisa assim que foi do nada. Então, acho que é aí que entram as escolhas, Sim. né? Tipo, com ela certeza. foi escolhendo investir na questão profissional, né? E com certeza ela deve ter lidado com muitas perdas, né? Tipo, às vezes Incertezas, com certeza. incertezas, com certeza. Que Eu angustia, né? Sim, Essa sim. parte da racionalização não é no sentido de, eu sabia que se eu fizesse esse curso, tudo iria dar certo. Aham. Não é Não. no sentido, não. Aham. Mas no Sim. sentido de Se organizar, né? pensar, entendeu? Onde eu tô nesse momento, né? O que eu gostaria para minha vida? Eu gostaria de chegar no patamar tal, de ser uma referência em alguma coisa. Não sei ainda o que é. Deixa eu estudar, deixa eu pesquisar Vivenciar, sobre né? o assunto, Acho que é entendeu? legal. Foi bem legal essa questão do vivenciar, porque às vezes as pessoas não se permitem isso. Eu não quero, exato. tipo, Uhum. não quero, mas você já tentou, já vivenciou. Não, porque Não falaram, acho, né? Aí fica eu muito não pelo que romantizo, eu não romantizo, assim, essa coisa de quando você quer, você consegue, né? Não tem essa Existem questão. escolhas, eu tenho certeza que durante a tua trajetória você fez escolhas que eu vou investir nesse profissional, na contratação desse profissional para minha clínica. Deu certo. E que a gente não vai ser bom em tudo, Exato. né? Exatamente. Acho que é um outro ponto, assim. Às vezes eu fico preocupada quando eu vejo pessoas que se formam e aí não faz, né, não é nem cartão de visita, é folder. Atende adulto, criança, adolescente, a domicílio, nananana. Com o tempo, é importante você ir se especializando. Não que você vai fazer uma coisa só. Mas não é um problema no início Não, você experimentar para você ir vendo que se tomar identifica, né? Mas é legal, o Luciano, essa questão, porque aí a gente vai até entrar naquele ponto, né, das oportunidades. Eu acho que hoje, agora eu vou falar igual a minha avó e minha mãe, né? Experiência dos mais velhos, né? Eu acho que hoje, se os profissionais pararem para analisar, já dá para fazer algumas escolhas, sabe? Lá na clínica, eu falo muito isso para as psicólogas, né? E para os outros profissionais. Eu digo, olha, vocês estão vendo que a gente está começando, né, para a equipe nova, né? Assistente terapêutica, né? Essa área aqui, gente, não é para a gente ficar muito tempo, não, tá? Isso aqui é para que vocês façam um bom trabalho, experimente se vocês querem trabalhar com autismo, porque todo mundo acha que, o autismo vai dar muito dinheiro. Se for só pelo dinheiro, não vai se sustentar, porque é uma área muito difícil, né? Que demanda muito estudo, que demanda muito do emocional, porque a gente, às vezes, para de dar atenção para a criança para dar atenção para a família inteira, né? E aí eu sempre falo para as meninas, vocês estão vendo que nesse laudo aqui tem uma criança que está precisando de um especialista em TDAH? Você está vendo que aqui está precisando de um especialista em TOD, né? Aqui está precisando de um DI, aqui está precisando da psicopedagogia, da avaliação neuropsicológica, né? Então, assim, eu começo a mostrar para elas as várias oportunidades para que elas se tornem referência de uma daquelas áreas. E que o mercado está pedindo. A partir das necessidades do mercado. Isso. Então, e o Legal. mercado está pedindo muito isso. Né? Então, assim, eu acho que hoje a área da psicologia, não sei se dá para ser rico, né? Mas graças a Deus, assim, eu tenho melhorado um pouco a minha qualidade de vida,
né? Sim, a Luciana acompanhou. Esse ano eu fiz realmente um investimento na minha casa que eu precisava, né? Disso para mim, para um conforto para mim e para minha filha, né? E ainda tô com meu Fiat Unozinho, 2005. Olha aí, pô. Tá lá, todo mundo fala para eu trocar, né? Ah, Celeste, tem que trocar. Eu digo, calma, no momento Vai certo, chegar o momento. vai chegar o momento, ainda não é. Mas assim, dessas oportunidades, né? Aí eu falo para as meninas, eu digo, estuda, experimenta, vê se é isso mesmo que você quer. E se você não quiser trabalhar com a intervenção com autismo, eu só peço que você chegue para mim, me diga, para que a gente veja as outras oportunidades que tem aqui na clínica, tá? Isso não significa ser fracassado na área, não significa que você é incompetente, não é nada disso. Significa que são escolhas. Então, eu prefiro um assistente terapêutico feliz da vida atendendo, como eu tenho meninas lá que não quer outra área, mas eu tenho meninas que ainda estão indecisas e tudo bem, né? Porque elas precisam de um tempo para se entender. E às vezes eu até falo, já pensou se é a psicologia mesmo? Né? Que de repente possa ser que seja ali um sonho que ficou para trás, vamos ver, né? É tanto que eu ainda tive a oportunidade de fazer medicina, né? Fiz 6 meses de medicina ainda nesse meio tempo. Aí eu digo, cara, não é mais não. Nossa, Olha que só. legal. Não é mais. Que show. Né? Eu acho que passou, Passou. Interessante. né? Passou. Então eu falo isso para as meninas, né? E eu espero que quem estiver assistindo também pense, né, nas oportunidades que a nossa área da psicologia tem para além da docência, para além da psicanálise, para além das abordagens, e sim da necessidade de mercado. Né? Porque aí agora a gente já está com uma visão mais empreendedora, né? Que aí já é um outro universo que tem um bate-cabeça. É isso mesmo. E aí, já pra gente caminhar para os finalmente, eu tenho muita curiosidade de saber a correlação. Como que você transitou entre essas duas áreas? Porque eu sei que você falou, né? Agora você tem sua clínica, né? Ela já tá ela tem bastante, uma complexidade muito grande, né? Sim. Como que você lida com aquelas questões que são além da psicologia, além da atividade principal da psicologia? Por exemplo, a gestão, a contabilidade, o jurídico, enfim. Como que você lidou com essas... Estudo. Estudo, porque aí, assim, é uma coisa que não tive na faculdade. Eu acho que isso, né, eu acho que a maioria fala, né, eu acho que isso deveria estar inserido na grade curricular, né, das faculdades, sobre empreendedorismo, sobre administração financeira, porque a gente não sabe. Sim, Né? Isso é verdade. Às vezes a gente quer. Eu aprendi. No meu caso foi assustador. Eu aprendi assim, apanhando. Aprendi com os meus erros, sabe? De ter prejuízos de encargos, né? E aí eu sentava com o contador e dizia, me explica. E ele me explicava. E eu ia para casa, não entendi, voltava lá de novo. Tem um ponto que eu não entendi. E aí ele explicava. E aí eu ia para a internet e via YouTube, né, e tudo. Então, assim, eu tive que estudar essa parte, né? E hoje eu tenho focado um pouco mais, né? Depois do mestrado, eu foquei um pouco mais nessa parte de empreendedorismo. Então, hoje eu sei, a minha equipe tem a equipe de marketing, tem o contador, tem um advogado trabalhista. Deve ter pessoas que te ajudem, né? Tem um advogado trabalhista, fiz consultorias empresarial, tenho feito cursos no Sebrae, né? Que é muito bom os cursos do Sebrae, que até hoje o psicólogo, quando se forma, não sabe se pode ser MEI. Né? Quer ser MEI, não pode ser MEI, gente, né? Então, assim... Já recebi né? perguntas dessas. Então, assim, é um outro estudo. Né? Então, aprendi mesmo com os meus erros, mas eu tenho conseguido estruturar mesmo a minha clínica de um jeito bem mais robusto. Né? Tem as equipes que são CLTs, tem as equipes que são prestadoras de serviço, cada uma sabe o seu papel. E aí, esse ano, finalmente, consegui contratar uma gerente. Ai, que tirou assim. Meu Deus. Foi um investimento em si, né? Em si mesmo.
Gente do céu, né? Eu precisava sair, porque toda consultoria eu fazia, tu precisa sair do operacional, tu precisa sair, porque assim, se for preciso lavar o banheiro, eu lavo, se for preciso varrer a clínica, limpar, eu faço, né? Eu faço tudo. Mas não dá para eu ficar limpando o banheiro, sendo que eu tenho que estar pensando em conversar com um convênio para mandar uma proposta para poder, né, ter mais clientes. Então, não dava, né? E aí, com a gerente, né, eu consegui jogar para ela todos os problemas administrativos, e aí agora eu tenho mais o pensamento estratégicos, né, de projetos voltados para a área da psicologia, de projetos voltados para o ensino, né, não o ensino docência, mas desses cursos que eu faço voltado, né, para o autismo. Tenho pensado em várias estratégias também, porque eu quero tornar o tratamento do autismo acessível, porque hoje ele está como um tratamento de elite. Sim. Caríssimo, caríssimo. Eu recebo críticas sobre isso, tá? Mas como é que tu vai manter tua clínica? Como é que tu vai desvalorizar profissional? Eu digo, não, o caminho não é esse. Calma. Eu tô pensando, tô amadurecendo, eu sento, aí eu escrevo e calculo, sabe? E aí a gente precisa pensar sobre isso. Como tornar esse tratamento acessível. Legal. Porque a estatística só piora. Legal, muito legal essa tua fala, porque quando eu converso com alguns colegas, o pensamento, ele vai nesse sentido, quando as coisas começam a dar certo. Não, bom, então eu tenho que aumentar então o meu preço paulatinamente, tentar restringir mais a minha carteira de clientes e tal. E aí vai virar um profissional bibelô, né? Inacessível, aquela coisa assim, intocável, né? Mas o que fez ele chegar até lá não foi isso. Não foi isso. No início, na jornada dele, o objetivo dele era atender o maior número possível de pessoas, resolver o maior número possível de problemas, fazer com que os clientes dele ficassem satisfeitos, e com o tempo ele vai perdendo isso. E eu também acredito que o caminho não é esse. O caminho não é esse. Enfim, né? Também não é uma regra absoluta, né? Para algumas pessoas isso pode dar certo, enfim. Mas, de fato, esse teu pensamento é um pensamento muito interessante. E é até interessante porque a gente trabalha com o cuidado. Exato. Eu acho que na profissão de vocês esse pensamento tem um peso muito grande, muito grande. Muito. E realmente, assim, não é acessível, a gente não tem serviços públicos com todos os profissionais, né, necessários até para fechar o diagnóstico. Quem dirá para uma reabilitação, para acompanhamento, enfim. E tem a necessidade, né? Tem. Então, eu acredito sim que é possível. E a gente não pode esquecer. Eu acredito que a gente tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente, né? E não seria levar em consideração, né, o que a psicologia prega, que é essa questão do cuidado, se não se pensasse nisso, assim, como tornar isso aqui mais acessível para as pessoas. Você né? pensar no valor que você vai cobrar é um cálculo que envolve diversas coisas, não só a margem. Esse tipo de pensamento ele é só um pontinho lá do teu cálculo, né? Você vai ter que abordar todos os teus custos, os custos diretos, indiretos, todo o tempo que você teve, a tua experiência, os investimentos que você fez com educação, vão estar incluindo também em tudo isso aí. Isso Sabe que eu precisa ser nem penso valorizado. nisso da questão do que eu estudei, porque aí eu penso assim, cara, se eu morrer, vai tudo na minha cabeça, vai tudo comigo, né? Então, assim, eu acho que o momento de passar tudo isso é agora, Exatamente. sabe? E tem coisas que não tem preço, né? É verdade. Então, verdade. assim, e é uma situação que está virando um problema de saúde pública, sabe? Não é só o autismo, são os pais que estão adoecendo, né? Com depressão, com ansiedade, cometendo suicídios. Então, tem famílias que têm ali adolescentes que também estão começando a desenvolver ansiedade, depressão, automutilação. Então, assim, é uma cadeia de problemas que se a gente não pensar... Assim, eu lidei a primeira vez com essa gravidade quando eu comecei a receber alguns clientes, né? Afirmando que não tinham atendimento público de qualidade e tal, não conseguiam nem ser atendidos, ficavam numa fila eterna lá. Não, né? Direito à saúde e tal, vamos começar a ingressar com umas ações e tal. E aí a gente ficou muito feliz, né? Nossa, a gente está
conseguindo, né? Poxa, as pessoas vão conseguir ter acesso ao tratamento, né? Se o público não fornecer em até tantos dias, o Estado vai ser obrigado a custear o privado. E o público não conseguiu fornecer, e no privado, até que essa pessoa conseguisse ser encaixada no profissional para iniciar, foram meses, assim, meses. E não era falta de tentativas. Toda semana a mãe, o pai, enfim, ficava lá na peregrinação, indo nos lugares, puxando orçamento, fazendo análise, não sei o quê, e a gente apresentando os processos até conseguir encaixar. E aí eu percebi, minha nossa, cara, olha a gravidade disso daqui, né? Olha a gravidade disso aqui. Sim. O problema não era necessariamente o acesso, porque o acesso foi garantido, mas não tem profissional. Que não dá tem, conta. A demanda é tão grande que não tem profissional. E em que pese a gente pense claramente no valor, na questão monetária, é uma oportunidade de mercado e tal, tem o problema gravíssimo de saúde pública que está nos acometendo. Sim. E aí você imagina assim, né, uma reflexão, como que essas crianças que não tiveram, não vão ter acesso a esse tratamento, como é que elas vão estar daqui a 10, 20 anos? Sim. Compromete uma vida, né? E aí eu chego a pensar uma coisa mais difícil ainda, né, que já estão pensando em outros estados, as casas de apoio. Para mim é um nome bonitinho para a volta dos hospitais, os manicômios. Para mim é um nome bonitinho, porque quem é que vai bancar essas casas de apoio? Como é que ela vai ser administrada? Que tipo de tratamento? Porque quanto menos tratamento a pessoa com autismo recebe, piora, e aí ela precisa ser medicada, né? E aí, para mim é o mesmo cenário, né? Então a gente precisa pensar hoje, agora, né? Porque a fila de espera para atendimento no serviço público está com mais de 1.000, né, na fila de espera, né? Então, isso aqui em Rio Branco e o interior. Nossa, no interior, né? Então a gente é um cenário triste, é um cenário triste. Bom, muito obrigado. Encerramos aí um papo muito bom. Muito obrigado mesmo. Passa rápido, né? Não, quando demais. A gente tá falando do que gosta. Passa rápido mesmo. Passa rápido. E quando eu adoro fazer podcast assim, perguntando como é que foi a carreira das pessoas, como é que elas se iniciaram, os problemas que elas tiveram, que eu consigo... eu nem sou de psicologia, eu nem atuo nessa área, nem estou pensando em transitar. Mas eu consigo tirar muitas lições importantíssimas para minha carreira. Advocacia, legal. Enfim. E eu imagino os estudantes, né, que estão nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Participação de vocês. Pode ficar à vontade, dar o recadinho final de vocês. A Celeste pode ir. Eu vou aproveitar e fazer o mexão da clínica, né? A publi. A publi, né? Esse é o momento. Gente, quem quiser bater um papo comigo, conhecer a clínica Espaço Singular, né, conversar sobre o autismo, tirar dúvidas, seja você profissional que está saindo né, se formando agora da área da psicologia, ou das outras áreas, né, como a fonoaudiologia, fisioterapia, e quiser bater um papo mesmo, né, para dizer, Celeste, deixa eu entender como é que é isso, eu tô lá à disposição, né, só marcar um horário comigo. Gente, eu não cobro para isso, assim como eu não cobro para os pais quando eles recebem um diagnóstico, né, eu marco um horário com eles para a gente conversar, explicar o que é aquilo que mudou na vida deles, né, então... Convido todos vocês, né? Você também, a Luciana, né? Para conhecer, né? Tu ainda não foi lá. Vou lá. Né? Então, a clínica fica na Rua Benedito Maia, 246, lá no Conjunto Procon, próximo dali do Horto Florestal. Tá bom? Vou lá tomar um café. Aí o telefone vai colocar assim. aqui, assim, aqui. 999917971. Tá muito blogueira. Adorei. Aproveitar. Muito bom. Luciana. Bom, eu só quero agradecer, assim, o espaço. Eu já tinha ouvido falar do podcast, né? E nunca tinha participado. E vou participar mais vezes. Pode trazer mais temas. Mesmo. Porque eu penso que realmente é um espaço
para que os acadêmicos, né, possam conhecer um pouco dessa realidade dos profissionais, né, que já estão aí há um tempo na atuação, acho que até no sentido de motivá-los, né, a, às vezes ressignificar em um momento difícil que estejam vivendo, porque eu falo assim para os meus alunos, né, fazer graduação, 5 anos, né, geralmente são cursos de 5 anos, é um investimento longo, né, não é não é simples. E tem momentos de desânimo, então acho que momentos assim, conversas como essas, eu acredito que pode ser de alguma forma motivador, assim, para que as pessoas possam, né, ter um... Eu tenho uma visão que não importa a graduação, o curso, se é medicina, se é direito, se é administração, não importa, né? Eu observo que tem umas pessoas muito maldosas que aparecem durante o nosso caminho, depreciando o curso que nós fazemos, depreciando a nossa jornada. Isso aí, lá vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. Isso aí. Sabe o que eu escuto de vez em quando? Tu não é daqui do Acre, não, né? Tu é de fora. Eu digo, não, sou daqui. Não, mas tu não tem jeito de que é daqui. Eu digo, mas que jeito? Não, tu tem jeito. Aí eu fico perguntando, mas que jeito? Aí eu digo, aí um dia desse eu fiz até uma brincadeira lá no Instagram. Eu digo, será que é cara de paulista? Deixa eu ver cara de paulista. Cara de nordestina? Que cara é essa, né? Mas porque as pessoas não acreditam no potencial dos acrianos. E a gente tem muitos talentos aqui no nosso estado. A gente tem. Para mim, o fato de não ter algumas coisas aqui, para mim é uma benção. Sinceramente. Que ótimo, né? Eu posso ser o primeiro, então. Maravilhoso. Pois é. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar aí mais um episódio do nosso querido Unicast. Lembrando que agora os episódios eles são gravados e são disponibilizados todas as sextas-feiras às 16 horas no canal da Uninorte. Se você gostou desse episódio, nós temos outros episódios aí que já gravamos com outros temas, de outros cursos, já teve enfermagem, já teve direito. Eu acho que deveria ter psicologia. Vai ter mais psicologia. Mas a gente está trabalhando nisso aí, né? Não desanime também não, né, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ansiosa aí, né? Não é culpa minha. Não é culpa minha. Que pesa essa direito. Bom, pessoal, muito obrigado. Até a próxima.